espero que o Cruzeiro esteja focado no jogo, independente da situação do Palmeiras. Esse é até um bom ponto para a gente discutir, né? Porque assim, a gente fala muito aqui, como que vem o Palmeiras e tudo mais. Talvez mais importante seja como estará o Cruzeiro, né? Porque a gente viu o Cruzeiro nesse campeonato, normalmente em jogos mais relevantes, contra adversários de maior peso, jogar no ápice da concentração. Em outras oportunidades, isso faltou. É um fator para vocês mais preponderante a postura do Cruzeiro do que como vem o Palmeiras? A postura e o aspecto físico tem me preocupado muito, assim. Contra o Flamengo, acho que o Cruzeiro se desdobrou e até nós não vimos tanto impacto da questão física, do desgaste físico naqueles 90 minutos, justamente porque foi um time focado, concentrado, que entregou uma performance que era necessária para aquele tipo de jogo, né? Mas eu confesso para vocês que o aspecto físico me preocupa muito. E aí, claro, o nosso adversário também está desgastado pelo jogo que fez ontem, pela altitude, etc. Mas, além da concentração, foco, tem que estar no mais alto nível para você fazer um jogo como esse, e isso o Cruzeiro tem feito, Caramujo, como você pontuou muito bem, contra adversários dessa prateleira. Não tem nenhum jogo do Campeonato Brasileiro que a gente pode falar que o Cruzeiro entrou abaixo no nível de concentração, mas o aspecto físico me preocupa porque está muito claro que há um desgaste desse grupo, alguns jogadores sentindo mais que outros, e aí isso também é tão importante quanto, né? Às vezes você pode estar muito concentrado, mas fisicamente não está apto a fazer o que você já fez em outros momentos. Então, estou bastante curiosa para ver como o Cruzeiro vai suportar esses 90 minutos no domingo. E a desconcentração muitas vezes está ligada a essa questão do desgaste, né, Rafa? Do desgaste físico. A partir do momento que você não consegue acompanhar o ritmo do jogo, aquilo que está pedindo dentro da partida, o seu nível de concentração ele tende a diminuir também proporcionalmente. E isso acaba incomodando não só, né, os jogadores, mas os torcedores também. É claro que se o Palmeiras oferecer para o Cruzeiro algo importante e o Cruzeiro não corresponder à altura, quem vai ficar devendo vai ser o próprio Cruzeiro, né? E o Cruzeiro sabe disso. A experiência em grandes jogos o Cruzeiro tem de sobra. E entendendo também como que eleva, né, a confiança, a moral, quando você consegue vencer, consegue passar adversários do nível do Palmeiras, né? O Cruzeiro tem feito bonito na parte de cima da tabela. A questão mesmo fica contra adversários de menor expressão. Mas não dá para a gente pensar no Vitória sem antes pensar no Palmeiras. As coisas não funcionam dessa forma, né? O Cruzeiro precisa voltar a sua concentração inteira para esse jogo de domingo para posteriormente pensar no Vitória. Eu acho que esses comandos, com jogadores experientes como o Cruzeiro tem, vencedores, e com o mental também do Leonardo Jardim, que busca sempre estar focado nesse próximo jogo, o Cruzeiro tem totais condições aí de fazer bonito no domingo. É claro que existe uma preocupação com relação à parte física, porque o campo está nos mostrando exatamente isso. Mas a gente também tem que aproveitar ter tido essa semana inteira para descansar, para se preparar, para se concentrar. E isso também acaba ficando a favor do Cruzeiro. Tomara que a gente saiba aproveitar da melhor maneira. Quando a gente olha para os últimos 6 jogos do Cruzeiro, a exceção em termos de boa postura foi contra o Flamengo, né? Isso me incomoda. A gente perceber que só teve um jogo dos últimos 6 que o Cruzeiro realmente foi uma equipe que teve a postura de quem pelo menos queria vencer. Deu a impressão de que o Cruzeiro escolheu ali um jogo para estar jogando bem, para estar jogando no seu melhor nível. E o Cruzeiro não pode se dar a esse luxo, né? Já falamos aqui por diversas vezes. Esse Cruzeiro, para render bem, para ser competitivo, para encarar qualquer adversário, ele precisa estar no seu nível máximo. Então, tomara que contra o Palmeiras a gente retome o que ocorreu contra o Flamengo. Concordo com a Amanda que esse cenário tem que ser aproveitado, né? De semana cheia, de retorno de jogadores importantes também, né? Cássio, Kaique, Caio Jorge, o próprio Sinisterra, que deve estar à disposição, pelo menos, para entrar alguns minutos. E aí tem o fato do próprio Palmeiras entrar muito mais gastado do que o Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro seguir a tônica dos últimos 6 jogos,
porque em 5 deles o Cruzeiro não teve uma boa postura, aí tudo isso vai cair por terra. O Palmeiras, mesmo com um time desgastado, misto, vai ganhar do Cruzeiro. Se o Cruzeiro repetir o que fez, por exemplo, contra o Fortaleza no último fim de semana, que conseguiu vencer ali no limite, não vai ser o suficiente nem para empatar no Allianz Parque. Então que a gente possa, de fato, ver um Cruzeiro bem como em grandes jogos e que depois do jogo contra o Palmeiras, a gente finalmente possa ver essa equipe voltando a ter constância de boas atuações, né? O Cruzeiro, se está tendo essa campanha maravilhosa dentro do Brasileirão, é porque em algum momento já conseguiu ser bem constante, emendando uma boa sequência de desempenho em termos de números também, mas está precisando retomar isso com urgência para não ver aí uma reta final de Brasileiro mais delicada do que deveria ser.